Jovem heroína salva empresário com grito. Seu voo foi sabotado. E no dia seguinte tudo muda. Aquele dia começou como qualquer outro no movimentado aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O sol brilhava, as aeronaves decolavam e pousavam com frequência, e os passageiros corriam de um lado para o outro. Entre eles estava Ana, uma estudante de engenharia aeronáutica que lutava contra os preconceitos que sempre a acompanhavam. Um capacete de cabelo e uma mochila cheia de livros. Ela se sentiu como uma ostra em um mar de pérolas polidas. Mas horas antes da decolagem, tudo mudou. Ana estava na fila para embarcar em um luxuoso jato particular, onde um jovem empresário famoso, Lucas, esperava para iniciar um voo para o importante evento de negócios. Ele, um homem habituado ao glamour e à superficialidade, parecia mais preocupado com a aparência do que com a segurança da aeronave. Enquanto ele conversava em voz alta com seus amigos, Ana sentiu um frio na barriga. Algo não estava certo. Um recado sussurrou em sua mente. Um dos mecânicos havia falado sobre peças soltas no avião. É só uma paranoia, pensou. Mas a intuição dela nunca falhava. Com os olhos bem abertos, ela entrou no avião e, em questão de minutos, seu pulso acelerou. O piloto estava prestes a dar a ordem de decolagem. Ana não podia ficar parada. E tudo começou a acontecer como um filme de ação. Ela cruzou a cabine, seu coração martelando, e gritou. Lucas, seu voo foi sabotado. Silêncio. Todos pararam. O riso dos amigos de Lucas desapareceu em um instante. Ele a olhou incrédulo, enquanto o piloto confuso aguardava uma explicação. Ana tomou coragem e, com a voz trêmula, alertou sobre as peças falhas que ela riu em menções. Lucas, que sempre teve tudo em mãos, agora encarava um dilema. Ele não apenas corria o risco de perder sua vida, mas também de confrontar sua própria arrogância e superficialidade. A tensão no ar era palpável. Vozes ecoavam entre os passageiros, alguns murmurando, outros já apontando dedos. Ana sentiu o olhar dos outros sobre ela, mistura de indignação e espanto. Quem essa garota pensa que é? Pensavam, mas era ela quem poderia salvá-los. O empresário, relutante, finalmente mandou cancelar a decolagem. Como num feitiço, o jato parou e todos passaram a aguardar explicações. Com o caos em volta, a conexão entre Ana e Lucas se fortaleceu e algo mágico começou a acontecer. Um breve momento de compreensão. Ele passou a enxergar a mulher além do rótulo e ela, por sua vez, se viu desafiada a olhar além das inseguranças. Mas o alívio foi breve. Dentro daquela tempestade de sentimentos, um telefone tocou. Se você contar o que sabe, vai se arrepender. Dizia uma voz rouca do outro lado da linha, fazendo o coração de Ana parar. Um segredo escondido, um passado que poderia vir à tona. Lucas a olhou, os olhos arregalados, compartilhando o mesmo temor. Aquela ligação não só ameaçava sua segurança, como também testava sua lealdade um ao outro. A história apenas começava a se desenrolar. E com a sombra da sabotagem se aproximando, eles perceberam que o desafio era maior do que um jato. Desde aquele instante, a vida de ambos estava prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana ainda tremia enquanto a ligação ameaçadora se apagava do telefone e por um segundo tudo parecia um pesadelo. Ela olhou para Lucas sem saber o que dizer. O silêncio pesado na cabine era quebrado apenas pelo murmúrio nervoso dos passageiros. O piloto olhou para os dois, esperando uma explicação. Mas o que poderia ser dito afinal? Desculpe, foi um erro, começou Lucas, mas Ana o interrompeu. Não, Lucas, pode ser real. Precisamos checar isso. A voz dela estava carregada de urgência. O empresário, ainda atônito, assentiu com a cabeça, mas algo em seu olhar mostrava que há dúvida. E o medo estava se instalando.
Enquanto o piloto tentava entrar em contato com a torre de controle, a multidão no aeroporto começava a se agitar. A notícia da possível sabotagem havia corrido mais rápido do que o esperado. Gritos surdos foram ouvidos e o pessoal da segurança começou a cercar a aeronave, prontos para investigar. "Não se mexam, não tentem sair", gritou um dos agentes, e a tensão no ar aumentou. As pessoas se entreolhavam, pânico se espalhando entre os passageiros. O telefone de Ana vibrou de novo em seu bolso. Era uma mensagem de texto. Com mãos trêmulas, ela puxou o celular e leu as palavras que faziam seu rosto empalidecer. "Tem alguém muito perto, não confie em ninguém." Seu estômago se revirou. O que ela estava enfrentando era muito maior do que um simples voo sabotado. Segurando firme a mochila com seus livros, ela se lembrou de conversas que tinha ouvido, daquelas menções esparsas sobre conluios entre empresas e sabotagens. Era uma rede de intrigas muito mais profunda do que ela poderia imaginar. Lucas percebeu que ela estava paleando e se aproximou. "O que foi? O que você leu?" ele perguntou, tentando manter a calma. Mas a inquietação ao redor era palpável. Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. "Olhem! Um homem! Ele tem uma arma!" O alvoroço tomou conta e todos se viraram para ver a figura encapuzada que aparecia na entrada da aeronave. O coração de Ana disparou. "Isso é a sabotagem!" ela gritou, mas a voz dela quase se perdeu no caos. O homem se aproximou, os olhos fixos em Lucas. "Você não devia estar aqui", ele disse, sua voz fria e cortante. Ana ficou paralisada ao ouvir a forma que o desconhecido se dirigia a Lucas. Havia um tom de familiaridade ali. Alguma relação pessoal? Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o homem disparou. O som do tiro ecoou e o tempo pareceu desacelerar. Alguns passageiros gritaram enquanto todos se contorciam para fugir. Ana viu Lucas empurrando-a para o lado, justo a tempo de evitar a rajada, mas ele não estava ileso. Uma expressão de dor tomou conta do rosto dele. O impacto o atingiu como uma avalanche. A realidade do momento a desarmou. "Lucas!" ela gritou, correndo para ele. O pânico misturado com a adrenalina fez seu corpo tremer. Com o olhar fixo em Lucas, o que mais assombrava era a conexão estranha entre eles, marcada por segredos que pareciam ir muito além daquela cena dramática. "Quem é ele? O que ele quer?" pensou, seu mundo virando de cabeça para baixo. Os passageiros estavam em desespero e a segurança tentava controlar a situação. Mas tudo era um borrão. E naquele instante, quanto mais olhava para Lucas, mais Ana sentia que havia mais do que uma sabotagem em jogo. Algo mais profundo e obscuro ainda seria revelado. Ela segurou a mão de Lucas, o sangue escorrendo entre seus dedos. Uma nova verdade estava prestes a surgir, e nada seria como antes. Ana segurou a mão de Lucas, sentindo o sangue quente escorrendo entre os dedos. O desespero a engoliu por um instante, mas a adrenalina a empurrou a agir. "Lucas, precisamos sair daqui." A voz dela estava um fio entre a urgência e o medo. Os gritos aumentavam ao redor, e a figura encapuzada parecia se mover em câmera lenta. Um grupo de segurança se aproximava, mas o homem armado não se intimidava. Ele estava focado em Lucas, com um olhar que parecia conhecer segredos obscuros. "Não pensei que você apareceria, Lucas." O homem disse, sua voz carregada de desprezo. "Mas isso não é um lugar para você. Aí está uma escolha que você não deveria ter feito." Ana percebeu que havia algo pessoal ali, uma história enterrada entre os dois. O coração dela acelerou. Tudo parecia girar. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz trêmula, mas desafiadora. Ele estava tentando manter a calma, mas Ana viu o medo piscar em seus olhos. Antes que pudesse se aproximar, o homem disparou novamente. O tiro ecoou pela cabine e o corpo de Lucas se contorceu involuntariamente, como se tivesse sendo puxado por uma corda invisível. Um grito explodiu de Ana. "Não!" Ela se lançou para frente, tentando alcançá-lo, mas o impacto foi duro. "Lucas!" Ele se agarrou ao braço machucado, o olhar de incredulidade e dor misturados. O tumulto ao redor crescia de forma caótica. Gritos, correria. As pessoas se
Moviam-me em direção à saída, mas o pânico deixava tudo mais confuso. O homem olhava fixamente para Lucas, como se estivesse esperando algo, uma resposta. Então, ele se virou e disparou outra vez, mas não em Lucas. A bala atravessou a cabine e atingiu um dos colegas de Lucas. O impacto foi devastador. O homem caiu no chão e a cena rapidamente se transformou em um massacre. Ana não sabia quem ajudar primeiro. O terror dominava. Suas mãos tremiam e a realidade parecia surreal. Nós temos que sair daqui, agora! Ana puxou Lucas, mas ele hesitou. Por que ele sabe quem sou? O que está acontecendo? O olhar dele estava perdido, como se estivesse tentando juntar os pedaços de uma verdade que não conseguia entender. Ana não tinha tempo para respostas. O caos ao redor deles parecia se intensificar. As pessoas gritavam e a voz do homem ressoava cada vez mais alta como um eco sombrio. Você não deveria ter voltado, Lucas. Eles vão te encontrar e tudo isso vai acabar em tragédia. Quem? O que você quer dizer? Ana perguntou, sua voz cortada pela urgência. Mas ela já sabia que havia algo mais profundo, algo que Lucas estava escondendo. Eles precisavam sair antes que fosse tarde demais. Ao olhar para Lucas, ela viu não apenas medo, mas a sombra de um antigo fantasma. Ele olhou para ela, os olhos cheios de dor e um pesar que cortava mais do que qualquer ferida física. Ana, eu... Não sou o que você pensa que sou. As palavras brotaram entre soluços. O homem com a arma fez um movimento brusco. É hora da verdade, garoto. Você não pode fugir do seu passado. Ana congelou. O que o Lucas estava dizendo? Ele não era quem ela pensava. O que isso significava? O som de sirene se aproximava, mas o tempo parecia parado. Lucas, o que você quer dizer? Você não tá, Lucas começou, mas o grito ensurdecedor de um disparo cortou suas palavras. Ele caiu de joelhos. A expressão dele marcada por uma mistura de dor e revelação. O mundo de Ana se despedaçou naquele instante. Aquele homem não era só uma ameaça. Era um mensageiro de segredos que Lucas mantinha escondidos. Agora, Ana estava presa em uma teia de verdades obscuras. Cada parte daquela história parecia estar entrelaçada com o fio do destino deles. Em um instante, tudo que pensava saber sobre Lucas, sobre si mesma e sobre a situação em que se encontravam estava prestes a ser desfeito. Lucas, ela gritou desesperada, enquanto o eco do passado colidia com seu presente. O que viria em seguida? Como ela poderia salvar aquilo que nem mesmo compreendia? Era em jogo de vida ou morte, e tudo o que restava era um mistério intenso e doloroso. Ana segurou a mão de Lucas, o desespero pulsando com a dor dele. O mundo parecia um borrão ao redor. O caos, gritos, o cheiro de pólvora misturado ao medo preenchia o ar. Lucas! Ela quase gritou, mas a urgência tomou conta de suas palavras. O homem encapuzado focava em Lucas, e a atmosfera ficou pesada, como se estivessem no olho de um furacão. Porque ele sabe quem eu sou, murmurou Lucas, sua voz quebrando. Ana não tinha resposta, mas um nó se formava em seu peito. A figura amedrontadora à frente não era apenas um tirano aleatório. Ele era alguém que trazia à tona algo pessoal, algo profundo que a envolvia em uma teia fina de segredos. Vamos sair daqui! Ana puxou Lucas, mas ele hesitou. O homem olhou para ele como se estivesse esperando uma confirmação. Você já sabe o que aconteceu, não sabe? Ele se aproximou mais, a voz sussurrante, mas agora cheia da raiva. Você é parte disso, Lucas. Então o que aconteceu foi inesperado. O homem encapuzado fez um movimento rápido e, em um instante, o chão sob ele se cobriu de um brilho intenso. Um flash vermelhão atravessou a cabine como um raio. O impacto fez os passageiros gritarem e, por um momento, tudo ficou em silêncio. O homem desapareceu em uma explosão de fumaça e a cabine se iluminou com luzes intermitentes. O olhar de Lucas se apagou. Ele não estava mais ali. Como se tivesse sido levado por aquele clarão. Ana sentiu um frio na espinha. Não era apenas a explosão, mas a mudança no ar. Ela olhou ao redor. A confusão reinava. Mas alguém estava prestes a acontecer. Então, do nada. Um segundo tiro ecoou. Não em direção a Lucas, mas diretamente no homem. A sala estava em caos, mas o som do disparo trouxe um momento de clareza. Aquela figura misteriosa, ainda de pé, tombou. A multidão estava em pânico, mas Ana ficou paralisada ao notar quem havia disparado. Uma mulher, de cabelos loiros como o sol e olhos frios, tinha um olhar calculista. O medo se misturou com o reconhecimento. Ela era familiar. Enquanto a fumaça se dissipava, Ana olhou em volta. Quem é você?
A pergunta saiu involuntária, mas a intensidade no olhar da mulher fez seu corpo tremer. É hora de você saber a verdade, Ana. A mulher respondeu, a voz cheia de um poder que desafiava a lógica. Ana piscou, confusa. O que aconteceu com Lucas? E quem era aquela mulher? Uma amiga? Inimiga? A conexão era indescritível e o mistério em torno dela pairava. Lucas! Ana gritou, mas o pânico a envolvia. Ele não respondia, apenas se contorceu no chão, como se lutasse contra alguma força invisível. Os passageiros cercavam, buscando rumo, mas a mulher olhou para Ana, um sorrisinho enigmático. Se realmente achou que ele não havia planejado tudo isso? As palavras dela penetraram como uma faca, e uma nova camada de dor surgiu em Ana. Uma memória retornou como um flash, conversas sussurradas, a forma como Lucas sempre falava de poder e controle, vencia a todo custo. O que você está dizendo? A incredulidade tomou conta dela. Lucas, ferido e confuso, se virou para a mulher. O que você quer com ela? A expressão dele era uma mistura de raiva e confusão. Ana percebeu que havia uma história entre eles, algo muito mais profundo do que parecia. A mulher sorriu, um sorriso que cortou o ar. Ela é a única que pode parar isso. Mas você sempre soube. Suas palavras ecoaram, e cada letra carregava um peso crescente. Tá na hora de você decidir, Lucas. Proteger o que você ama ou esconder o que você é? O silêncio tomou conta após as palavras dela. Ana sentia como se a terra sob seus pés estivesse mudando. O chão estava desgastando-se, revelando verdades que não estavam prontas para serem enfrentadas. O que você está escondendo de mim? Lucas? A pergunta queima em seu peito. As regras mudavam rapidamente. Lucas olhou para a mulher, depois para Ana, e num instante tudo mudou. Eu não sou quem você pensa, e nem eu sou. A declaração flutuou no ar, pesada como chumbo. As sirenes agora ecoavam no fundo, mas Ana já sabia. Essa não era apenas uma batalha contra o terror, mas uma luta contra as verdades que estavam sendo reveladas de forma explosiva. O que ela desejava era entender o seu lugar nesse jogo de sombras e luz, e de repente, tudo o que ela achava saber sobre Lucas e a vida deles estava em ruínas. A questão agora era, até onde ela iria para descobrir a verdade, e no meio desse turbilhão, mais mistérios se aproximavam, deixando-a à beira do medo e da esperança, pronta para o que estava por vir, mas apreensiva sobre o futuro incerto. Ana sentiu o coração disparar. As palavras da mulher soaram como um eco ameaçador. Você realmente achou que ele não havia planejado tudo isso? O que isso significava? O pânico corria por suas veias enquanto ela olhava para Lucas, que ainda estava no chão, confuso e machucado. Lucas! A voz dela saiu como um sussurro, mas a urgência fez com que fosse mais forte. Ele a encarou, uma mistura de dor e desespero nos olhos. Mas antes que ela pudesse fazer mais perguntas, o homem encapuzado que havia sido atingido começou a se contorcer no chão. Não, eu não planejei. Ele gaguejou, a voz fraca, mas cheia de desespero. A mulher loira se aproximou dele, um olhar de satisfação desenhado no rosto. Era hora de você pagar pelos seus pecados, Lucas. Ana sentiu um frio na espia. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas a tensão tornou-se palpável. O que Lucas tinha a ver com tudo aquilo? O homem encapuzado, ainda lutando contra a dor, olhou nos olhos de Lucas. Você tem que entender, não é só uma questão de sobrevivência. Há muito mais em jogo. Eles não estão atrás de você, mas de mim. Ana franziu a testa. O que você quer dizer? As palavras escaparam sem que ela conseguisse controlar. O homem encapuzado soltou uma risada fraca, um riso que transbordava desespero. É loucura. Você ainda não percebeu? Ele é parte de tudo isso. Essa sabotagem que você achou que era normal é tudo uma farsa. O mesmo eco que dominava a sala começou a entoar novamente. Ele havia mentido. Mas sobre o quê? O homem continuou, ainda se contorcendo. Você sempre esteve envolvido, Lucas. Não é apenas um empresário. Você está no meio de um jogo muito maior. E agora? Você tem que escolher o que é mais importante para você. Ana olhou para Lucas, a confusão e o medo estampado em seu rosto. O que era isso? O que mais ele estava escondendo? Uma parte dela queria gritar, perguntar tudo, mas algo a fez hesitar. As sirenes estavam cada vez mais próximas e o tempo parecia esgotar. O caos ao redor parecia distante. Tudo se resumia ao que estava diante dela. De repente, a mulher loira levantou a arma e apontou diretamente para o homem. Você vai confessar ou vou fazer você pagar por tudo. O eco da verdade encheu o espaço, e Ana percebeu que a mulher não era apenas uma intercessora,
mas alguém sedenta por vingança. O frágil silêncio que pairava se rompeu ainda mais. Naquele instante, tudo aconteceu rápido demais. O homem gritou, uma súplica ardente. Não, você não pode fazer isso! Mas a mulher apertou o gatilho. O som do disparo ressoou de forma ensurdecedora, e Ana sentiu seu mundo desabar. Mas o que ocorreu em seguida foi ainda mais chocante. O homem não caiu. Em vez disso, uma luz intensa emanou dele, envolvendo a cabine em um brilho ofuscante. Ana teve que cobrir os olhos, mas quando conseguiu ver novamente, tudo havia mudado. O homem estava parado, como se nada tivesse acontecido, com um olhar de triunfo. Você pensou que poderia me eliminar assim? Ele sorriu. E Ana quase não reconheceu aquela expressão. Era sinistra, quase digna de um vilão de filme. Agora você entende. O verdadeiro inimigo não sou eu, e sim quem você protege. As palavras ressoaram como um golpe no estômago. Quem nele queria dizer? Ana olhou para Lucas, seu coração em desespero. Ele não estava apenas ferido fisicamente, mas também emocionalmente. Tudo o que construíra parecia desmoronar. Não, Lucas! Me diga que ele está mentindo! Por favor! Mas Lucas apenas olhou para Ana, os olhos cheios de uma dor inexplicável. Eu não sei o que fazer. O som do horror ao redor dele se misturava à voz de Ana, e as sirenes se aproximavam. Mas naquele momento, a figura que antes parecia uma vítima, agora estava em pé, desafiadora. Eu sou apenas um peão nesse jogo, e você nunca deve ter estado ao meu lado. Mas agora você tem uma escolha, Lucas. E eu direi a verdade, ou paga com sua vida. Ana sentiu o chão desabar sob seus pés. Qual seria a escolha de Lucas? As revelações não eram apenas sobre sabotar um voo, mas sobre uma rede obscura de traições, mentiras e alianças. E nesse momento, o futuro dele se tornava um grande sinal de interrogação, prestes a colidir com uma verdade devastadora que mudaria tudo. Ana sentiu o coração disparar. As palavras da mulher soaram como um eco ameaçador. Você realmente achou que ele não havia planejado tudo isso? O que isso significava? O pânico corria por suas veias enquanto ela olhava para Lucas, que ainda pava no chão, confuso e machucado. Lucas! A voz dela saiu como um sussurro, mas a urgência fez com que fosse mais forte. Ele a encarou, uma mistura de dor e desespero nos olhos. Mas antes que ela pudesse fazer mais perguntas, o homem encapuzado que havia sido atingido começou a se contorcer no chão. Não, eu não planejei, ele gaguejou, a voz fraca, mas cheia de desespero. A mulher loira se aproximou dele, um olhar de satisfação desenhado no rosto. Era hora de você pagar pelos seus pecados, Lucas. Ana sentiu um frio na espinha. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas a tensão tornou-se palpável. O que Lucas tinha a ver com tudo aquilo? O homem encapuzado, ainda lutando contra a dor, olhou nos olhos de Lucas. Você tem que entender, não é só uma questão de sobrevivência. Há muito mais em jogo. Eles não estão atrás de você, mas de mim. Ana franziu a testa. O que você quer dizer? As palavras escaparam sem que ela conseguisse controlar. O homem encapuzado soltou uma risada fraca. Um riso que transbordava desespero e loucura. Você ainda não percebeu? Ele é parte de tudo isso. Essa sabotagem, essa vida que você achou que era normal, é toda uma farsa. O mesmo eco que dominava a sala começou a entoar novamente. Ela olhou para Lucas e as peças do quebra-cabeça começaram a se juntar. Ele havia mentido. Mas sobre o quê? O homem continuou. Sua voz mais alta, ainda se contorcendo. Você sempre esteve envolvido, Lucas. Não é apenas um empresário. Você está no meio de um jogo muito maior. E agora, você tem que escolher o que é mais importante para você. Ana olhou. Para Lucas, o coração em desespero. O que era isso? O que mais ele estava escondendo? Uma parte dela queria gritar, perguntar tudo, mas algo a fez hesitar. As sirenes estavam cada vez mais próximas e o tempo parecia esgotar. O caos ao redor parecia distante. Tudo se resumia ao que estava diante dela. De repente, a mulher loira levantou a arma e apontou diretamente para o homem. Você vai confessar ou vou fazer você pagar por tudo? O eco da verdade encheu o espaço. E Ana percebeu que a mulher não era apenas uma intercessora, mas alguém sedenta por vingança.
O frágil silêncio que pairava se rompeu ainda mais. Naquele instante, tudo aconteceu rápido demais. O homem gritou, uma súplica ardente. Não! Você não pode fazer isso! Mas a mulher apertou o gatilho. O som do disparo ressoou de forma ensurdecedora, e Ana sentiu seu mundo desabar. Mas o que ocorreu em seguida foi ainda mais chocante. O homem não caiu. Em vez disso, uma luz intensa emanou dele, envolvendo a cabine em um brilho ofuscante. Ana teve que cobrir os olhos, mas quando conseguiu ver novamente, tudo havia mudado. O homem estava parado, como se nada tivesse acontecido, com um olhar de triunfo. Você pensou que poderia me eliminar assim? Ele sorriu e Ana quase não reconheceu aquela expressão. Era sinistra, quase digna de um vilão de filme. Agora você entende. O verdadeiro inimigo não sou eu, e sim quem você protege. As palavras ressoaram como um golpe no estômago. Quem ele queria dizer? Ana olhou para Lucas, seu coração em desespero. Ele não estava apenas ferido fisicamente, mas também emocionalmente. Tudo que construíra parecia desmoronar. Não, Lucas, me diga que ele está mentindo, por favor. Mas Lucas apenas olhou para Ana, os olhos cheios de uma dor inexplicável. Eu não sei o que fazer. O som do horror ao redor dele se misturava à voz de Ana, e as sirenes se aproximavam. Mas naquele momento, a figura que antes parecia uma vítima, agora estava em pé, desafiadora. Eu sou apenas um peão nesse jogo, e você nunca deve ter estado ao meu lado. Mas agora, você tem uma escolha, Lucas, e eu direi a verdade. Ou paga com sua vida. Ana sentiu o chão desabar sob seus pés. Qual seria a escolha de Lucas? As revelações não eram apenas sobre sabotar um voo, mas sobre uma rede obscura de traições, mentiras e alianças. E nesse momento, o futuro dele se tornava um grande sinal de interrogação, prestes a colidir com uma verdade devastadora que mudaria tudo. Mas em um giro inesperado, um barulho ensurdecedor irrompeu por trás deles. Uma chamada de rádio estourou, e uma voz conhecida ecoou. Operação Relâmpago. Temos um possível alvo em posição. Autorizem a captura a qualquer custo. Ana viu o olhar de Lucas mudar de imediato. Ele conhecia aquela voz. Não! Eles vieram! Lucas gritou, a cor esvaindo-se de seu rosto. Ana, tudo que você pensou que sabia é uma mentira. Uma onda de choque percorreu a cabine. A mulher loira recuou, a arma trêmula em sua mão. As sirenes agora soavam de forma frenética. Ana estava confusa, mas o que mais aterrorizava era a súbita mudança na expressão de Lucas. O que mais ele estava escondendo? Um novo jogo começava, e o que estava em jogo era mais valioso do que a vida deles. As consequências daquela reviravolta poderiam ser devastadoras. E ela percebeu que a única certeza era a incerteza que agora o cercava. Ana sentiu o coração disparar. As palavras que ecoavam na cabine soavam como trovões. Eles vieram. Ela mal conseguia processar a quantidade de segredos que se desenrolavam diante dela. A tensão no ar era espessa e a urgência do momento fazia seu estômago revirar. Lucas estava paralisado, a cor de seu rosto desbotando enquanto a mulher apontava a arma para o homem encapuçado. O caos ao redor parecia distante, como se o restante do mundo tivesse desaparecido. O palpite de que Lucas escondia algo maior a surpreendia. Mas o que ele tinha a ver com aquela situação? E mais, quem era aquela mulher, tão disposta a matá-lo? É hora de você decidir, Lucas. A voz dela era uma faca afiada, cortando a tensão. Ana sentiu um frio na espinha. Palavras dele ressoavam com um eco profundo, como se cada sílaba carregasse um peso imenso. Chega, Ana gritou, não aguentando mais o suspense. O que está acontecendo? Que segredo é esse? O olhar de Lucas estava vazio, como se estivesse luta interna, e isso a deixou ainda mais assustada. A mulher loira recuou um passo, a arma ainda firme em sua direção. Você não entende o jogo que você é decidido. E então, algo aconteceu que ninguém esperava. Um som estrondoso atravessou a cabine, muito parecido com uma explosão. A porta do avião se despedaçou, e até mesmo a segurança ao redor hesitou. Era como se todo o aeroporto tivesse sido paralisado em um momento de incredulidade. Uma sombra pôs fim a tudo.
Ana virou a cabeça e viu uma figura conhecida emergir da fumaça. Era seu pai, um ex-agente federal que havia sido dado como desaparecido meses atrás. O impacto da presença dele era devastador. Ana, saia da frente! Ele puxou uma arma, não hesitando em apontar para o homem encapuzado. Mas a cena se tornava um emaranhado de confusão. Pai, o que você está fazendo aqui? O choque abalou Ana, abalando a realidade dela como nunca antes. O homem encapuzado ergueu as mãos, mas seu olhar estava recheado de desprezo. Você não deveria estar aqui, Daniel. Era como se o mundo tivesse se desfeito. Lucas olhou de um para o outro, os olhos arregalados, como se todas as peças finalmente se encaixassem. Você é o pai dela? Ele estava atordoado e Ana viu confusão se intensificando em seu olhar. Você e eu somos familiares de verdade? O peso das palavras o deixou quase sonolento. Seu pai está no meio de algo muito maior, Lucas. A mulher gritou, sua voz transbordando raiva e verdade. Você nunca deveria ter se envolvido com a Ana. O desespero tomou conta da cena e Ana percebeu que tudo o que conhecia estava se desmantelando. Daniel encarou a mulher. Você não pode me deter. Não agora. A tensão explodiu. Era uma batalha de vontades e segredos e Ana estava no centro dela. Parem! O que está acontecendo? A dor e a confusão giravam dentro dela, fazendo seu estômago se contorcer. O homem encapuzado riu de maneira estrondosa. Vocês acham que podem escapar? A verdade é que não há como voltar atrás. Ele se virou mirando em Daniel, mas o que aconteceu em seguida a deixou sem palavras. Um tiro ecoou, mas não do homem encapuzado. Era Lucas. Ele havia puxado uma arma que estava escondida e a mira estava diretamente sobre Daniel. Não, você não vai afetar a Ana. As palavras dele rasgaram o ar como uma lâmina afiada. O choque fez o coração de Ana parar. O que estava acontecendo? O tempo congelou enquanto a verdade se ergueu como um monstro em seu interior. Lucas, não! Gritou, mas já era tarde. O disparo ecoou e a cabine se encheu de um som aterrador. As expressões se desfiguraram em horrorizado espanto. Às vezes a verdade era um lugar de solidão, e Ana se viu ali, em um mar de incerteza. As consequências dessa escolha ecoariam para sempre. A vida deles nunca mais seria a mesma. Ana estava paralisada, incrédula, observando a cena se desenrolar diante de seus olhos. O som do disparo ecoou como uma explosão, e tudo aconteceu em câmera lenta. O rosto de Lucas se contorceu em dor e desespero, e por um breve momento, parecia que o tempo havia parado. O homem encapuzado, em vez de cair, simplesmente olhou para Lucas com um sorriso cruel, como se tivesse antecipado tudo isso. Você realmente acha que pode me matar? Você não entende nada. O homem gritou, sua voz reverberando na cabine, enquanto um brilho intenso emanava de seu corpo. Ana sentiu uma onda de pânico, a adrenalina pulsando em suas veias. Lucas estava em choque, a arma tremendo em sua mão. O que você é? Ele finalmente sussurrou, a voz cheia de medo. O homem encapuzado parecia um fantasma, e a atmosfera ao redor dele ficou densa, como se o ar estivesse se comprimindo. Ana se sentiu sufocada. E antes que pudesse processar, uma nova cena se desenrolou. Uma série de explosões distantes sacudiu o aeroporto. As janelas da cabine tremeram, e gritos de terror começaram a ecoar do lado de fora. A mulher loira olhou para o homem encapuzado com os olhos arregalados. O que você fez? Eu não fiz nada. Eles vêm a caminho. O homem respondeu, sua expressão mudando para uma mistura de frustração e surpresa. O caos fora da aeronave aumentava a cada segundo. Neste momento, Daniel, o pai de Ana, foi em estado de alerta. Precisamos sair agora. Ele se virou para sua filha em busca de uma resposta. Mas no momento em que Ana se preparava para agir, um terceiro personagem entrou em cena, fazendo seu coração quase parar. Um homem de terno escuro, com um olhar misterioso, mais familiar, apareceu na entrada da cabine, como se tivesse saído de um filme de ação. Acabou. Todas suas cartas foram jogadas. Ele estava ofegante, e quando seus olhos encontraram os de Ana, um brilho de reconhecimento passou entre eles. Você! Ana gritou, seu cérebro tentando fazer as conexões. Era um antigo colega de seu pai, alguém que havia desaparecido anos atrás em uma missão secreta. Por que você está aqui? Não há tempo. Você tem que saber a verdade, Ana. A intensidade da voz dele fez os outros olhares se voltarem para ele.
Lucas se virava de um lado para o outro, confuso e receoso. Que verdade? Ana mal conseguia pensar. O homem encapuzado começou a se mover lentamente, como se estivesse analisando a situação. E o olhar dele passou de Lucas para o novo intruso. Você não deveria estar aqui, Mário. Ana percebeu em um estalo que havia uma rede de mentiras mais profunda do que poderia imaginar. Quem é você realmente, Lucas? O eco de suas palavras pairou no ar, pesado. O pânico estava misturado à raiva e ela queria respostas. Nesse momento, um tremor atravessou a cabine. O chão parecia ruir sob seus pés. A luz piscou e, de repente, todo o caos se intensificou. Mário, com um gesto rápido, puxou Ana para trás enquanto uma onda de energia envolveu a cabine. Foi como se a realidade ao seu redor tivesse se despedaçando. Ela viu pessoas sendo lançadas ao chão, a cabine se enchendo de fumaça e confusão. Não olhe cá atrás, mantenha-se perto de mim. Mário gritou, e embora relutasse em confiar, Ana não tinha outra escolha. Lucas estava agora quase no chão, desesperado, e no quê? Parecia um último esforço, ele gritou. Eu não sou o inimigo, eu sou sim, filho do verdadeiro vilão. A revelação cortou como um golpe. Ela ficou sem palavras, absorvendo a enormidade do que acabara de ouvir. O caos ao redor dela não significava nada comparado ao que essas palavras significavam. Não, isso não pode ser verdade. A mente dela girava. Enquanto a cabine começava a desmoronar, Ana olhou para Lucas. Pela primeira vez, sentindo que tudo que acreditava estar construindo estava em ruínas. Uma escolha tinha de ser feita. E tudo ali dependia de quem eles realmente eram. O que viria a seguir? Ana sentiu um nó se formando em seu estômago. A única certeza naquele momento era que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. Ana estava paralisada, incrédula, observando a cena se desenrolar diante de seus olhos. O som do disparo ecoou como uma explosão, e tudo aconteceu em câmera lenta. O rosto de Lucas se contorceu em dor e desespero, e por um breve momento parecia que o tempo havia parado. O homem encapuzado, em vez de cair, simplesmente olhou para Lucas com um sorriso cruel, como se tivesse antecipado tudo isso. Você realmente acha que pode me matar? Você não entende nada. O homem gritou, sua voz reverberando na cabine, enquanto um brilho intenso emanava de seu corpo. Ana sentiu uma onda de pânico, a adrenalina pulsando em suas veias. Lucas estava em choque, a arma tremendo em sua. Mal, o que você é? Ele finalmente sussurrou, a voz cheia de medo. O homem encapuzado parecia um fantasma, e a atmosfera ao redor deles ficou densa, como se o ar tivesse se comprimindo. Ana se sentiu sufocada. E antes que pudesse processar, uma nova cena se desenrolou. Uma série de explosões distantes sacudiu o aeroporto. As janelas da cabine tremeram, e gritos de terror começaram a ecoar do lado de fora. A mulher loira olhou para o homem encapuzado com os olhos arregalados. O que você fez? Eu não fiz nada. Eles vêm a caminho. O homem respondeu, sua expressão mudando de frustração para surpresa. O caos fora da aeronave aumentava a cada segundo. Neste momento, Daniel, o pai de Ana, estava. Está de alerta. Precisamos sair agora. Ele cirou para sua filha, em busca de uma resposta. Mas no que parecia um último esforço, Lucas gritou. Eu não sou o inimigo. Eu sou o filho do verdadeiro vilão. A relação cortou como um golpe. Ela ficou sem palavras, absorvendo a enormidade do que acabara de ouvir. O caos ao redor dela não significava nada comparado ao que essas palavras significavam. Não! Isso não pode ser verdade. A mente dela girava. Enquanto a cabine começava a desmoronar, Ana olhou para Lucas, pela primeira vez sentindo que tudo o que acreditava estar construindo estava em ruínas. Uma escolha tinha de ser feita, e tudo ali dependia de quem eles realmente eram. Então a porta do avião se despedaçou em uma explosão de metal e vidro, e uma onda de ar frio invadiu a cabine. O mundo fora do jato se tornou um borrão. Gritos ecoaram, enquanto a fumaça envolvia tudo. Ana viu figuras correndo, mas uma delas se destacou, um homem alto e forte, de cabelo escuro, que apareceu do nada e salpou para dentro do jato. Sai da frente, Aninha! O homem gritou, sua voz ecoando com uma urgência que enviou um arrepio pela espinha de Ana. Era Vinícius, um velho amigo, e ela não o via desde a infância. Mas antes que ela pudesse processar a presença dele, tudo virou um caos.
Vinícius, o que você tá fazendo aqui? Ela perguntou, tentando gritar sobre barulho. Mas o homem encapuzado estava em pé indignado. Você não devia estar aqui. Você não sabe o que tá solto lá fora. Ele se virou para Lucas. E você, garoto, sempre teve uma escolha errada. Ana se sentiu puxada de um lado pro outro, confusa. E nesse momento, Vinícius se lançou em direção a eles, segurando uma arma que reluzia sob a luz fraca da cabine. Eu sei a verdade. O verdadeiro alvo não sou eu, nem você, Ana. É ele. Ele apontou para o homem encapuzado. Você está em perigo e não percebe. A tensão explodiu em um instante. E antes que qualquer um pudesse reagir, o homem encapuzado levantou e fez um movimento rápido. Uma explosão repentina fez os passageiros gritarem e se afastarem. Seu idiota, você não sabe com quem está lidando. A cabine estava preenchida com fumaça e gritos. Lucas caiu de costas, completamente desorientado, enquanto todos lutavam para escapar do caos. Ana olhou para o homem encapuzado, que estava agora revelando um sorriso sinistro. Vocês não percebem? Tô aqui para solucionar um problema que nem sabem que existe. O verdadeiro vilão em questão é você, Lucas. O coração dela disparou. Ela olhou para Lucas, que parecia desmoronar completamente. Como assim? O que você quer dizer? O que eu quero dizer? O homem encarou Lucas com uma expressão de triunfo. É que você nunca deveria ter sido criado para ser o que você é. A verdade está bem diante de você. E é hora de que todos saibam. Você não é quem eles pensam que é. Ana sentiu o mundo girar. O que mais ela não sabia? E quando ela pensou que tudo estava tão claro, tudo se desfez. Lucas olhou para ela, o desespero nos olhos. Ana, eu não sei o que isso significa. Não, isso não pode ser verdade. E antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, uma nova onda de explosões sacudiu o aeroporto. A claridade piscou, e em um instante, a cabine foi iluminada por uma luz brilhante. E quando a luz se dissipou, o homem encapuzado havia desaparecido. E naquele espaço vazio estava um holograma do verdadeiro vilão. Uma figura familiar envolta em mistério e malícia. Ana. Ficou paralisada. A identidade do homem que acabara de ver mudaria tudo o que conhecia. E ela percebeu que estava prestes a descobrir uma verdade que poderia destruir não apenas Lucas, mas todo o seu mundo. O que ela faria agora? A pergunta pairava no ar, enquanto o pânico a envolvia. O que mais estava em jogo? Ana estava paralisada, sem saber o que fazer. O holograma do vilão pairava diante dela, desvendando segredos que despedaçavam sua realidade. O homem encapuzado não parava de rir, enquanto o caos na cabine aumentava. Lucas estava em choque, e ela sentiu seu coração acelerar de novo. Você não é quem pensávamos que era, murmurou, sem saber se queria ouvir a resposta. O pai de Ana, Daniel, estava pronto para agir. Ana, agora é a hora de sair, ele gritou, puxando-a por um canto. Mas Ana se virou para Lucas, sem conseguir deixar de olhar nos olhos dele. O desespero refletido neles a cortava. Por favor, me diga que isso não é verdade. Mas Lucas apenas fechou os olhos, como se estivesse tentando impedir uma avalanche de verdades dolorosas que o atropelava. Você precisa decidir, Lucas. A mulher loira gritou, sua voz ecoando na cabine agora em ruínas. Lucas parecia dividido, o rosto contorcendo-se entre a raiva e a tristeza. Ana! Você não entende. Não me envolvi com isso. Não sabia. O homem encapuzado riu de forma cruel. E agora é tarde demais. Você é parte do seu legado, Lucas. E todos vão pagar. As sirenes lá fora começavam a gritar e a pressão aumentava. Ana sentiu um nó na garganta. O tempo estava se esgotando. Eu não sou como eles, Lucas gritou, cada palavra parecendo um grito de vida ou morte. Eu não quero isso. Eu não sou essa pessoa. E com isso, ele olhou para Ana. No fundo dos olhos dele havia um pedido. Um pedido para que ela não o deixasse. Para que ela acreditasse nele. Maio, o amigo de infância de Ana, então avançou, mirando sua arma no homem encapuzado. Nossa única saída é unir forças agora. Ele tá certo, Lucas. Vá com o que você acredita. O homem encapuzado se virou para Mário. Seu olhar era de desprezo. Forças! Você está cercado por mentirosos, todos vocês! Com um movimento rápido, ele lançou algo na direção de Mário, um objeto explosivo. O impacto ecoou e a cabine inteira explodiu em segundos de caos. Ana viu a fumaça e a chama se espalharem. O calor a envolveu como uma onda. Rápido, para a saída! Daniel gritou, puxando Ana e Lucas enquanto o pânico se instalava.
Ela não olhou para trás. Não sabia se poderia. Correndo em direção à saída, tudo se misturou. Gritos, fumaça, luzes. A visão de Lucas se desvanecendo na multidão a fez sentir um frio na espinha. Mas antes que pudesse se perder novamente, uma mão segurou a dela. Era Lucas. Nós não vamos nos separar. Nunca mais. Mas... Por quanto tempo isso vai durar? Ela sussurrou, um nó na garganta ainda presente. Eles se dirigiram para o campo aberto do aeroporto, onde o caos reinava. As chamas refletiam nos rostos aterrorizados. Uma nuvem de incerteza os envolvia. Mas em meio ao caos, havia uma centelha, uma esperança. Daniel, com a expressão determinada, gritou. Precisamos de um plano. Juntos, podemos enfrentá-los. Ana se virou para Lucas. As palavras dele ainda reverberavam em sua mente. Os verdadeiros vilões estão ao nosso redor. Mas havia um brilho na atitude dele. Uma coragem que antes não via. Então vamos descobrir isso junto. Enquanto os dois se afastavam da fumaça e dos gritos, a incerteza do futuro pairava no ar. Mas Ana sorriu. Era um novo começo. E a verdade que eles estavam prestes a descobrir mudaria tudo. Você precisa ter fé, Ana. E eu também. Os olhos dele brilharam, e assim eles se dirigiram para o desconhecido, prontos para enfrentar o que estava por vir. Agora, antes de terminar essa história, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e esmague o botão de like. Agora, para alimentar o algoritmo, não espere mais nenhum segundo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Você precisa compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.